Então, boa tarde, pessoal, também para quem está vendo a gravação. A partir de agora estamos começando a gravar nossa aula, né? Então, nós estamos começando hoje o segundo trimestre da disciplina de Linguagens para a Internet. Sou o professor Silvio, né, como vocês já me conhecem. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução a linguagens para a internet, né, especificamente, na verdade, introdução a JavaScript, né, e o histórico. Então, a disciplina de linguagem para a internet, vamos começar com uma introdução ao JavaScript, né, falando brevemente do histórico e seus usos. Antes de começar, eu já vou adiantar para vocês que nesse trimestre agora, a ideia é que vocês usem todos os conhecimentos que nós vamos ver nas aulas no próprio trabalho que vocês fizeram no semestre anterior, no trimestre anterior, né? Então, eu vi que muitos já fizeram um trabalho bastante completo, né? Alguns outros fizeram um trabalho um pouco mais simples, para simplesmente aplicar, né, exercitar as tags que nós usamos lá, né, os seletores e tal, do CSS. Então, esses que fizeram, assim, uma página mais simples, vai ser interessante, né, que evolua um pouquinho, assim, para deixar com uma cara de site de verdade, assim, né? Muitos já estão, tiveram muitos trabalhos bons na disciplina, mas alguns eu percebi que fizeram talvez um pouquinho mais rápido, por falta de tempo, e ficou um pouquinho mais básico. Nesses casos, eu só vou pedir depois que vocês evoluam, né, porque um dos itens da nossa avaliação vai ser o visual da página como um todo, né? Embora que CSS tenha sido um conteúdo do trimestre passado e HTML do primeiro trimestre, agora, então, como é o nosso terceiro trimestre, além de JavaScript, o esperado, né, que o site já esteja com uma cara mais, né, de site de verdade. Então, tem que ter toda a estrutura bonitinha HTML, tem que ter toda a estrutura bonitinha de estilizações com CSS. Eu não vou avaliar necessariamente o uso, né, de determinados elementos CSS ou HTML, mas sim a apresentação como um todo. Então, o site ele tem que estar mais bem apresentado possível, né? Isso vai contar com parte da avaliação, inclusive contou agora também no segundo trimestre. E claro, né, a maior parte, né, o maior peso da avaliação, ela vai estar em cima da aplicação de técnicas, né, de JavaScript, conforme nós vamos estudar aqui. Eu vou procurar já nas próprias aulas, né, na medida do possível, passar atividades já em cima do código que vocês já têm. Então, sempre que vocês forem aplicar, né, os conhecimentos das aulas, eu vou procurar, né, que isso aconteça, quando for aula prática, principalmente, em cima do código base que vocês já possuem. Então, só para relembrar, né, nosso conteúdo programático, vou passar agora. Depois vai ter aqui também as informações, né, da monitoria com a Milena, que vai ser da quinta às 18, das 18 às 20, né, conforme ela falou. Depois eu vou por e-mail e repositório no GitHub aqui. Então, para lembrar nosso cronograma, né, nós já passamos o primeiro trimestre, que não foi comigo, né, vocês viram esses conteúdos com outro professor. Nós começamos, então, no mês passado, né, tivemos um mês curtinho, assim, para revisar e concluir esse segundo trimestre. Então, até vocês perceberam que a avaliação, ela foi... Eu realmente cobrei o que foi dado, assim, né, não foi cobrado nada muito complexo. Então, quem conseguiu aplicar o que foi passado, ficou com uma nota boa. Quem deixou de cumprir alguns requisitos, acabou, né, ficando com a nota um pouquinho mais prejudicada, mas a média da turma foi bastante boa. Então, esse terceiro trimestre, o nível, assim, de dificuldade vai aumentar um pouquinho, mas a ideia é a mesma, né? Se vocês tiverem dúvidas a qualquer momento, né, marquem monitoria, marquem atendimento comigo, aproveitem bem esse espaço que vocês têm, né, porque muitas pessoas eu percebi que ficaram, às vezes, com dúvida ou não conseguiram fazer próximo do final, né, às vezes eu tive que fazer contato com algumas pessoas e tudo mais, para tentar ajudar vocês a ficar com uma nota mais alta. Então, nesse trimestre, vamos usar isso como aprendizado. Nesse trimestre, tentem procurar ajuda quanto antes. Se acabou a aula, vocês não entenderam, já pode, naquela semana, né, geralmente o exercício ele tem os 7 dias, procurem fazer naqueles 7 dias, sem atraso, né, porque vocês já vão conseguir identificar dificuldades mais cedo, e usem esse tempo, né, de atendimento, né. Nós não tivemos nenhum atendimento, né, no trimestre passado, mas algumas pessoas, na verdade, precisaram, né, e não marcaram. Outra coisa é sobre os exercícios, né? Como nós tivemos um mês apertado e tivemos sábados letivos e tal, e eu sei que o prazo foi curto, eu flexibilizei também bastante os prazos de entrega de exercícios, né? Isso também não vai ser sempre assim. Nesse trimestre agora, vocês vão ter o tempo, né, uma forma mais organizada, né? Então, vocês vão ter um tempo para fazer os exercícios a cada semana. Então, a ideia é que a gente não fique estendendo o prazo, tá? Se for necessário, por algum motivo bem particular, a gente pode conversar e sem problemas estender. Mas a ideia é não tornar isso um costume, toda vez ficar estendendo o prazo, beleza?
Então, sem mais delongas, né, agora no terceiro trimestre vamos falar do JavaScript, parte do conteúdo programático também está o seu histórico, estruturas básicas da linguagem, DOM, né, DOM, jQuery, otimização de desempenho, compatibilidade com dispositivos móveis. Especificamente nesses últimos 3 itens, nós vamos entrar na profundidade que nós conseguirmos, né, dependendo de como avançar os demais itens anteriores, né. Então, vamos sempre priorizar, deixar o básico assim bem fixado, né, que todo mundo entenda bem o uso de JavaScript, e conforme vocês vão sendo proficientes na linguagem, nós vamos avançando, né. Então, quanto mais vocês conseguirem avançarem, melhor vai ser o proveito na disciplina. Nós já falamos, né, no semestre passado, no trimestre passado, né? Vocês são a única turma que eu tenho que é trimestral, então eu falo do semestre direto. Quando eu falo semestre, considero trimestre. A escolha de editor de texto, né, ou de ideia é livre, né? Às vezes eu uso aqui o ideia, mas o Notepad já serve, né? Como vocês já sabem, já tem instalado. Para praticar, aqui ficou errado, tá CSS, mas na verdade é /JS de JavaScript. Depois eu vou alterar aqui no slide. Mas o mesmo site que nós usamos como base para CSS, tem também para JavaScript, e todas as perguntas que vocês fizeram para mim nesse trimestre passado, as respostas estavam lá. Então, não que não possa perguntar, claro que pode, né? Mas uma dica, assim, quando está num aperto ali, precisa procurar alguma coisa específica, sempre dá uma olhadinha aqui, que sempre tem muita coisa nesse site, né? Um site bastante completo mesmo. Vamos falar, então, agora da introdução do histórico de uma das linguagens mais populares do mundo, né? Dependendo a pesquisa, ou o site, ou a referência, traz, às vezes, Java, Python e JavaScript, né? Mudando um pouquinho a ordem, dependendo da fonte de dados, como as linguagens mais populares. Então, JavaScript, de uma forma ou de outra, ela está ali, né? Como uma das mais populares, principalmente quando se fala, né, de linguagem de programação web, né? Nós estudamos HTML e CSS, né, que não são linguagens de programação, né? São linguagens de marcação, no caso do HTML, e de estilos, né, no caso do CSS. E agora o JavaScript realmente é uma linguagem de programação, onde é possível fazer, de fato, né, a implementação de rotinas, funções e tudo mais. Fazendo analogia com o Java, né, aqui nós chamamos de funções, né, o que o Java chama de métodos, né, quem já está estudando Java. Então, o JavaScript é uma linguagem de programação, como eu acabei de falar, foi criado em 95, né, e, na verdade, nessa época ainda não tinha o nome de JavaScript, tinha o nome de LiveScript, né, e a empresa que solicitou, né, que encomendou essa linguagem, que especificou ela, foi a Netscape, né, e Brandon Wade foi o cara que construiu, né, implementou a primeira versão, então, do LiveScript, que 2 anos depois, né, em 97, né, começou com as versões iniciais, aí sim chamada já de JavaScript. De 97 a 99 se manteve aquelas 3 versões, né, o ES1, ES2 e ES3, que é o chamado JavaScript original. Depois, em 2009, aconteceu a primeira revisão, né, mais principal, digamos assim, mais significativa, né? Depois a segunda foi em 2015, e anuais, né, anualmente está tendo algumas adições, 16, 2017, 2018, e consequentemente agora nos próximos anos também devem surgir novas adições, né, de elementos no JavaScript. Só para, né, caso alguém tenha a confusão em mente, como eu tive lá no início, né, quando eu comecei a estudar programação, há uns 10, 12 anos atrás, eu pensava que tinha alguma relação, ou que era a mesma coisa, né, Java e JavaScript. Mas se alguém pensa isso, dispense, porque não é a mesma coisa, né? Acredito que não seja o caso, acho que alguns de vocês já têm contato com Java também, mas não é a mesma coisa, tá? Embora o nome seja similar, o propósito é bastante diferente. Então, inicialmente, né, o JavaScript ele foi pensado para validar formulários HTML. Então, geralmente, né, também no técnico de informática que eu fiz, né, que tinha linguagem de programação, eu aprendi JavaScript com esse propósito, no primeiro momento. Então, na faculdade também usei bastante para isso. E ainda é bastante, né, comum que se encontre JavaScript para esse propósito. Porém, né, ele não é o único propósito dele, né? Na verdade, lá no início ele foi pensado para rodar em servidor, né? Mas com o passar do tempo isso foi mudando, e hoje é uma linguagem chamada client-side, né? Que é uma linguagem que roda no navegador do cliente. Então, por ser no navegador, né, é chamado de client-side. Então, é na sua máquina, né? Não necessariamente no servidor que está rodando. Mas tem exceções, né? Então, na verdade, já existem alguns frameworks e plataformas que utilizam também essa linguagem para executar códigos no lado do servidor, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que haja algum interpretador de JavaScript, como, por exemplo, o Node.js, que hoje está sendo muito, muito usado mesmo, principalmente para construção de web services e tal, e ele
é basicamente escrito em JavaScript, né? Por isso que é Node.js, né? De JavaScript. Então, ele é basicamente um interpretador, né? De JavaScript que não precisa de ele dispensa, né, a necessidade do navegador. Enquanto que, tipicamente, né, tradicionalmente, o JavaScript ele roda em navegadores, ele é interpretado por navegadores, né? Há alguns frameworks, como, por exemplo, Node.js, que rodam ele também no lado do servidor. Então, na verdade, né, embora ele seja uma linguagem client-side, ele também tem usos, né, como linguagem no back-end, né, no server-side. Ele é uma das 3 linguagens de programação, né, que todo desenvolvedor web, principalmente front-end, precisa aprender, né? Que é basicamente o que nós estamos aprendendo nessa disciplina. Começamos com HTML, que é o que define o conteúdo, a estrutura, né, como nós já estudamos. O layout, né, estilos, é definido pelo CSS, como vocês também bem sabem. E, né, por fim, o JavaScript começa a programar, né? Então não é definir nem especificar, ele começa a realmente programar o comportamento de páginas web. Agora, nessa aula, nós vamos ter uma breve introdução com alguns exemplos práticos, não vai ser tão teórico assim, para vocês entenderem, então, o que a gente consegue fazer com o JavaScript, né? Então, uma das principais coisas que o JavaScript consegue fazer é deixar um pouco mais dinâmica uma página web. Então, ele consegue alterar conteúdos HTML. Então, no próprio Moodle de vocês, né, eu deixei esse primeiro exemplo, na aula 1, né, então, resetei o nosso contador de aulas, é aula 1 agora do primeiro trimestre, né, adicionei um divisor lá para a gente não confundir. Então, nessa aula 1, já tem um exemplinho no próprio Moodle, porque o Moodle, né, é uma página web, ele suporta, né, códigos HTML, eu consigo, né, inserir códigos HTML, e esse trechinho de texto com aquele botãozinho ali, descubra aqui, ele é nada mais, nada menos que um código HTML. Então, se vocês clicarem nesse código HTML, né, nesse botão, eu consigo já invocar uma função JavaScript. Então, se vocês abrirem o Moodle agora e clicar, vocês vão ver que vocês vão mudar o comportamento dessa página, então o HTML vai ser alterado, né? E também vai abrir uma janelinha para vocês com uma mensagenzinha. Só uma breve demonstração do que dá para fazer com JavaScript, né? Então, se vocês clicarem, vai aparecer, né? Parece que sim a resposta. O JavaScript pode mudar o conteúdo do HTML? Se vocês vão clicar no botão, vai aparecer se parece que sim, né? E também vai aparecer a mensagenzinha. E o código para fazer isso é bastante simples. Então, nós temos aqui o nosso código todo HTML. Nós vamos ver depois que é possível adicionar o JavaScript de diferentes formas, né? Assim como no CSS nós tínhamos o inline, o externo, no cabeçalho também era possível, né? Então, aqui vocês vão ver que o JavaScript é um pouco similar à forma de chamar ele no nosso código HTML. Então, basicamente, nós temos toda a estrutura do site definida com HTML, temos os estilos lá em cima, né? Ou inline, se for o caso, e, né, vamos ter o nosso JavaScript de uma forma similar. Então, nesse exemplo aqui, eu usei o listener, né, de eventos chamado onClick. Então, aqui eu já tinha um elemento chamado button, né, um botão HTML, e para esse botão eu só adicionei um listener, né, onClick, igual, e adicionei, entre aspas, simples, um código aqui, que é um código JavaScript. Então, eu chamei o document.getElementById, né, que como lendo isso aqui dá para entender, né, basicamente o que ele faz. Ele pega o meu documento atual, na minha página HTML, e vai procurar um elemento através do seu ID, da sua identificação. Né? Se eu olhar aqui, entre aspas, duplas, eu tenho demo escrito. Né? Então, basicamente, eu estou procurando, em todo esse meu código HTML aqui, né, onde que tem um elemento com identificação de demo. Né? Então, onde que tem é esse parágrafo aqui, né? O Pzinho de parágrafo, ID demo. Então, com isso aqui, eu estou dizendo que o meu listener, né, o meu ouvinte de eventos do JavaScript, ele está monitorando aquele elemento HTML. Então, basicamente, estou dando vida, estou programando algo a partir daquele elemento. Né? Então, quando eu chamo o ponto innerHTML, basicamente, eu estou concatenando, estou adicionando, né, ou, na verdade, está substituindo um conteúdo para aquela P, né, aquela tagzinha P, que seria o nosso parágrafo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é adicionando o texto parece que sim, né, para esse conteúdo aqui, para dentro do conteúdo da tag P. Então, estou substituindo. Se eu quisesse adicionar sem apagar o que está aqui, também seria possível. Eu podia chamar também o documento.getElementById, dar um getValue, né, para pegar o valor e fazer essa concatenação depois, né? Adicionar o ponto, que é o sinal de concatenação, e adicionar esse parece que sim, né? Então, eu estou falando algumas coisas que talvez, para quem não teve nenhum contato com a linguagem, pareça um pouco avançado, mas não se preocupem que é mais a título de exemplo mesmo, tá? Depois vocês vão poder olhar, ter acesso a esses códigos e tudo mais, vai ficar mais fácil entender o que isso aqui está fazendo. Então, peço que vocês me deem feedbacks também, né? Se eu estou indo muito básico, muito avançado, se vocês já conhecem alguma coisa do que eu estou fazendo, se é tudo muito novo, eu estou correndo demais, fiquem à vontade para me interromper, beleza?
Pois bem, esse aqui, então, é o código simples para conseguir alterar o conteúdo HTML através de JavaScript. Nós podemos alterar não só o conteúdo como um todo, né? Naquele exemplo ali, nós adicionamos um novo conteúdo que não estava presente antes para a nossa tag P, né? Nosso parágrafo. E agora nós podemos também alterar atributos. Qualquer tipo de atributo que exista no HTML, a gente consegue alterar com o JavaScript. Um exemplo bem simples que nós podemos fazer é alterar uma imagem, né? Então, nós tem esse exemplo aqui, depois vou passar o código-fonte para vocês nos próximos slides, que é basicamente 2 botões, uma imagem e alguns textos, né? Então, nesse caso, esse exemplo aqui, ele serve para mostrar que se eu clicar no botão liga a luz, vai simplesmente trocar a imagem de luz apagada por uma luz acesa. Então, para trocar uma imagem, né, eu vou ter o meu elemento de imagem HTML aqui, basta eu alterar aquela tag, né, tag img, que é a tag de imagem, e em vez de alterar ela por completo, eu vou alterar o atributo src, né, fonte ou source, né, de uma imagem. Então, se eu clicar em desligar a luz, ele vai voltar para a imagem anterior. Se eu clicar em ligar a luz, né, ele vai trocar da imagem para mostrar a imagem com a luz ligada. Então, isso serve para o search da imagem ou para qualquer atributo de qualquer elemento HTML. Então, se nós olharmos esse código aqui, ele não está identado, tá? Só para caber aqui no nosso slide. Então, se nós tivermos esse código, se vocês copiarem e colar isso aqui no Notepad de vocês, por exemplo, vocês vão ver exatamente aquela animação ali. Lembrando que na nossa imagem, né, nós estamos dando para ela, para sua src, né, seu atributo source, nós estamos atribuindo aqui inicialmente o peak bulb off, né, que seria a nossa imagem de luz apagada. Esse aqui, então, é o valor inicial que ela está tendo. E temos 2 botões, onde cada botão chama aquele mesmo código, né, document.getElementById, né. Aqui a identificação do elemento, né, é o myImage. Então, se nós olharmos no atributo image aqui, né, no atributo ID, né, da nossa tag image, do HTML, o myId é a identificação da imagem. Então, para cada uma desses 2 listeners aqui em cima, né, em cima e embaixo acontece a mesma coisa, eu dou um ponto source, né, então eu estou descobrindo onde está aquela imagem, estou dando um ponto source para acessar o atributo daquela imagem, e a partir daí eu vou atribuir um valor para aquele atributo. Se eu clicar no primeiro botão, né, que seria ligar a luz, ele vai trocar, né, a fonte da imagem, né, para peak underline bulb on, né. Então, o bulb on ele vai deixar a luz acesa e bulb off luz apagada. São 2 imagens que eu tenho, né, e basicamente ele vai alternar entre as duas conforme eu clico em um ou em outro botão. Então, se vocês copiarem exatamente esse código, ele vai funcionar, só que, claro, né, vocês precisam de ter 2 imagens, não precisa ser essas mesmas aqui do slide anterior, né, não precisa ser essa luz, necessariamente, mas tem que ter 2 imagens, cada uma com um desses nomes aqui, né, para que você consiga alterar entre uma e outra conforme você clica. Você pode fazer, por exemplo, também uma carta fechada, quando você clica, ela abre, né, ela gira, né, dá a impressão de girar, enquanto, na verdade, eu só substituindo uma imagem por outra. Então, vimos que nós conseguimos alterar, adicionar elementos HTML, nós conseguimos mudar valores de elementos HTML e conseguimos também fazer o que vocês fizeram manualmente, né, que foi estilizar páginas HTML. É possível fazer isso também de forma dinâmica. Então, quando vocês fazem isso de forma dinâmica através do JavaScript, vocês podem alterar os elementos, né, das nossas regras CSS, nossos estilos, através da linguagem JavaScript. Então, se nós tivermos esse botão, por exemplo, veja só, né, que demonstra como que esse estilo, né, pode ser alterado, né, então, com o clique nesse botão, nós estamos trocando, por exemplo, a cor da fonte do nosso texto, né, nosso parágrafo que tem em cima. O código por trás disso, né, para dar essa mudança de visual, quando eu clico no botão veja só, é basicamente esse. São 3 linhas de código praticamente, né, exceto as declarações de HTML e body. Então, na prática, né, aquela animação mesmo, ela está apenas nessa linha aqui, né, dentro do on-click do botão. Então, nesse exemplo aqui, vocês já podem ver que eu estou utilizando mais uma vez o document.getElementById. Então, ele é bastante utilizado para eu conseguir achar, né, um elemento qualquer na página que tenha aquela identificação, né, de acordo com o que eu estou passando aqui, né. Eu posso procurar, em vez de getElementById, eu posso procurar getElementsByClass, né, por exemplo, para pegar todos os elementos de uma classe. Então, ao invés de pôr o ID, eu ponho a classe aqui, né, lembrando do que a gente viu no HTML agora há pouco, que eu posso atribuir estilos, por exemplo, para classes, eu também posso criar funções, né, que são atribuídas para toda uma classe de elementos. Então, geralmente a gente usa ID quando a gente quer especificar aquele evento, né, aquela execução daquele código, direcionar aquilo para apenas um elemento, eu uso ID. Se eu quero, né, deixar genérico, né, para todos
os elementos daquela classe, eu uso o getElementByClass, né? Depois a gente vai ver essas palavras-chave, esses comandos, para que vocês percebam, né, o quão o JavaScript consegue fazer, né, dentro de uma página HTML. Então, voltando para esse exemplo aqui, nós estamos usando o onClick, né, aquele listener de eventos, para dar vida, né, uma vez que a gente clicar naquele botão, né, por isso que é onClick, nós conseguimos executar algum código de JavaScript. Qual código que vai ser executado? O que está, entre aspas, duplas aqui, né? Então, aqui eu estou usando o que seria o similar fazendo analogia, né, com o CSS inline, eu estou usando aqui um JavaScript inline também, tá? Dentro do próprio elemento. Então, estou dando um clique, se eu clicar nele, ele vai executar esse código, que esse código basicamente localiza nosso elemento, né, que tem como ID demo. Então, para aquele elemento, ele vai dar um ponto style, né? Então ele vai acessar a propriedade do elemento chamada style, e dentro dessa propriedade do elemento, ele vai acessar uma outra propriedade, né, que é a color. Então, ele vai pegar a cor do estilo do elemento que tem como ID demo. O que ele vai fazer com essa cor? Vai atribuir o valor red, né, vermelho. Então, eu poderia passar também um código hexadecimal aqui, poderia passar uma outra cor. Enfim, basicamente o que funciona no CSS, né, o atributo color, vai funcionar aqui também. Então, sempre que eu dou um getElementById, né, e dou um ponto style, eu consigo acessar qualquer elemento, né, qualquer tipo de propriedade que existe nos seus estilos do CSS. Então, se vocês usaram lá o color, né, por exemplo, que é para trocar a cor do texto, ou o font size, né, para trocar o tamanho da fonte, ou qualquer outro, né, tipo de propriedade que existe no HTML, no CSS, vocês podem simplesmente usar aqui também. Então, é quase que jogar um CSS dentro de um listener de eventos para que eu consiga alterar, né, o comportamento de alguma parte, de algum estilo da página, apenas quando eu executo determinada ação. Nesse caso aqui, a ação é onClick. Poderia ser, por exemplo, quando eu ponho o mouse em cima. Ou, por exemplo, quando eu saio, né, estou digitando um conteúdo no formulário e tiro o meu cursor daquele formulário, né? Então, depois vocês vão ver que vai ter vários listeners, né? Então, o listener é basicamente a forma com que eu consigo interagir e ouvir eventos que estão acontecendo, né, a partir dos periféricos. Nesse caso, na maioria dos casos, a gente usa o clique, né, mas assim como tem o hover do CSS, né, que tu põe o mouse em cima, aqui também tem propriedades similares, né, que consegue pegar o mouse em cima, pegar o clique, pegar, enfim, né, quando eu digito alguma coisa no teclado, tem uma série de listeners, né, que a gente vai estudar mais para frente. Então, se nós pegarmos esse código aqui, né, basicamente nós temos esse comportamento aqui. Cliquei no Veja Só, alterei a cor daquele texto que estava ali em cima. Então, a gente pode usar, né, um dos propósitos do JavaScript é alterar estilos dinamicamente do CSS. Além disso, nós podemos controlar a visibilidade, né, deixar elementos visíveis ou ocultos. Né? Então, o código aqui também é bastante simples. Temos esse suma daqui e esse volte aqui, né, 2 botões, e basicamente esses botões, né, eles vão ter um listener, assim como nós tivemos nos exemplos anteriores. Esse listener ele vai identificar, né, vai capturar alguns elementos que estão aqui. Nesse caso, esse texto aqui, JavaScript, pode exibir ou ocultar elementos, e vai executar alguma ação sobre ele. Né? Nesse caso aqui, como nós estamos falando da visibilidade, ele vai tornar visível, quando eu clicar em cima daqui, e vai tornar invisível, né, no suma daqui, e vai tornar visível quando eu clicar no volte aqui. Então, se eu clicasse no suma daqui, ele simplesmente desapareceria. Se eu clicasse no volta aqui, ele apareceria novamente. O código para acontecer isso, né, novamente, né, estou dando um clique, estou localizando o meu elemento de D igual a demo, né, e usando o estilo, e dentro do estilo, né, vou usar a propriedade display, que é a propriedade que controla a visibilidade. Então, para o display, eu posso atribuir o valor none ao block. O block seria o visível, né, deixar ele visível, e o none seria, né, display, não mostrar, né, basicamente ocultar ele. Então, none é de nenhum, né, e block, né, eu acho que ficaria mais legal um visible aqui, né, alguma coisa do tipo, mas o block, basicamente, né, bloqueado, ou, enfim, né, bloquear, seria o atributo utilizado para exibir um elemento no HTML. Né? Então, é a mesma coisa que vocês usam direto no CSS, né? Aqui vocês usariam usando o atributo display do style de um elemento. Então, já tem bastante exemplo de código aqui, né? Depois, o exercício de hoje vai ser basicamente aplicar isso no que vocês já têm hoje. Então, já vou adiantando, né? Para vocês já prestarem atenção. Depois eu vou passar o slide, vocês vão poder copiar e colar o código daqui. Copiar e colar, na verdade, não, porque é uma imagem, mas vocês podem digitar igual está aqui, né? Usar isso aqui como exemplo. E aí, basicamente, então, vocês vão pegar o que você já tem lá, né? Com a estilização de CSS
em cima daquela página HTML de vocês e começar a aplicar essas funções JavaScript. Como que a gente faz, então, para inserir um código JavaScript em uma página? Nós já vimos bastante exemplos ali daquela forma diretamente, né, diretamente no texto, né, mas tem outras formas, como, por exemplo, adicionar, né, no header, né, nosso cabeçalho. Então, nesse caso aqui, eu estou criando funções, geralmente isso aqui é mais útil, né, do que eu deixar todo aquele código exatamente no on-click, né, então fica mais legível o código assim, né, se eu criar uma function, defino o nome da função, né, eu vou abrir e fechar parênteses nesse caso, porque eu não tenho nenhum parâmetro, mas se for necessário, por exemplo, passar algum parâmetro para essa função, eu posso passar no meio desse parênteses aqui, né. Depois nós vamos estudar como fazer isso também. Agora é só uma demonstração geral para vocês entenderem como funciona, né, como eu posso usar JavaScript. Então, basicamente, o código que estava aqui dentro dessas aspas, né, do onClick, um clique igual às aspas, ele passa para cá, para o myFunction, e aqui, em vez de chamar o código, eu vou chamar o myFunction. Né? Vocês devem ter notado que com isso aqui eu já consigo chamar essa mesma função, né, esse myFunction, em qualquer elemento do código. Então, eu não preciso replicar esse código, né? Todo esse documento.getElement, byId, demo e tal, para cada caso. E aqui, né, basicamente, estou usando o onClick também para chamar aquela função. Então, essa é a forma de chamar o JavaScript, de inserir o JavaScript no nosso header. Aquilo que nós vimos antes, né, foi basicamente o que está mostrando nesse exemplo aqui, onde nós podemos ter o JavaScript direto no conteúdo, né, dentro do corpo, na verdade, no body. Então, ao invés de estar na verdade, está diferente do que a gente viu antes, né? O JavaScript no body, ele pode estar... Esse aqui, o exemplo está errado aqui, né? No body seria aquele que a gente viu antes, então, de conseguir adicionar direto nos elementos, né? Como aqueles casos similares a esse daqui, né? Então, dentro do corpo, né, nós temos o nosso JavaScript já diretamente nos elementos, né? Então, dentro do body, porque os elementos todos eles estão dentro do body, né? Então, essa aqui é uma das formas de chamar JavaScript também. E tem uma terceira forma, que é através de arquivos externos, que é basicamente a mesma coisa, né, do que aquela do cabeçalho, né? Também vai estar no cabeçalho aqui. E só uma curiosidade também, né, que tradicionalmente se usa o script dentro do tag head aqui, né? Mas não necessariamente isso aqui é uma regra. Se eu adicionar, por exemplo, essa linha aqui do script lá no final, ele vai funcionar também. A diferença, né, é que se eu deixar dessa forma, ele vai procurar, né, vai carregar meus JavaScript o quanto antes, né? A primeira coisa que ele vai fazer nesse documento HTML aqui, né, quando eu acessar ele, vai ser baixar meus códigos JavaScript. Então, ele vai primeiro pegar o JavaScript e depois mostrar o conteúdo. Se eu quiser mostrar lá o conteúdo e deixar carregar por último o JavaScript, eu só movo para baixo, né? Em vez de estar aqui, eu posso jogar no final do arquivo, o meu script vai funcionar também. A desvantagem disso, né, é que se eu abrir minha página e ele estiver ainda carregando, eu posso clicar no botão e não acontecer nada, né? Vai dar a falsa impressão que o botão não funciona e, na verdade, ele não está funcionando ainda, porque o script, né, não está levando essa função aqui, o myFunction, por exemplo, ele não levaria a lugar nenhum até que fosse carregado o myFunction, né? E notem que aqui eu não tenho nenhum lugar escrito myFunction, basicamente porque essa myFunction, né, minha função, ela está codificada dentro, né, do meu script chamado myScript. Então dá para ver, né, que quando a gente bate o olho aqui, a gente percebe que isso é muito similar àquela tag, né, link que vocês usaram para o CSS externo. É basicamente a mesma coisa, só que usa a tag script e em vez de usar, né, o rel, né, o rel, para mostrar onde está o meu código CSS, aqui eu uso, né, o src, para mostrar onde está meu código fonte JavaScript. Então é isso, é bastante simples. Tem um clique, vou chamar o myFunction e automaticamente esse myFunction ele vai ser procurado ou no cabeçalho, né, ele pode estar aqui, eu posso ter combinado, assim como eu tinha no CSS, eu posso ter aqui também múltiplas formas de JavaScript combinadas. Então ele vai procurar ou aqui no meu cabeçalho, ou no meu arquivo externo, né? E esse arquivo externo ele pode estar em outra página, então eu podia colocar, por exemplo, um www.google.com/meuscript, né, se tivesse nesse domínio, ele também carregaria, tá? Não tem que necessariamente estar na mesma máquina. É similar a quando eu vou adicionar o src, né, o source de uma imagem. Então esse atributo aqui do JavaScript é o mesmo atributo, inclusive, de quando eu vou adicionar a fonte de uma imagem. A diferença, né, é que como eu estou adicionando um atributo source para o script, né, em vez de um arquivo de imagem, eu tenho que adicionar aqui um arquivo .js, né, que é de JavaScript. Então, esse aqui é um exemplo onde eu teria um caminho relativo, né, ou seja, eu estou dentro da minha pasta, e dentro da minha pasta tem outra pasta chamada JS, né, pasta, o diretório chamado JS,
E dentro do meu JS eu tenho um diretório, eu tenho um arquivo, né, chamado myscript.js. Né? Se eu tivesse na mesma página HTML, né, no mesmo diretório da página HTML, eu tivesse o meu myscript.js, eu não precisaria dessas barras aqui e nem do JS do diretório. Né? Eu podia simplesmente digitar aqui myscript.js no cabeçalho. É claro que quando a gente usa diretórios, né, fica mais organizado. E similarmente, né, podia simplesmente substituir isso aqui por um JavaScript que está hospedado em outro host, né, como eu falei para vocês anteriormente. Além disso, né, então vimos que tem 3 formas de usar JavaScript, né, assim como o CSS tinha o interno, externo e, né, o inline. JavaScript muda um pouquinho a forma de escrever, mas é a mesma filosofia, tá? Eu posso ter na linha, posso ter externo, ou posso ter no cabeçalho internamente. E é a mesma ideia, né? Por que usar internamente, por que usar inline, por que usar lá em cima, né? É aquela coisa do CSS, né? Eu quero deixar aquele conteúdo, né, aquele código apenas para aquele elemento que eu vou clicar, ou eu quero replicar aquilo por toda a minha página, ou de repente eu quero replicar por outras páginas também. Né? Então, né, o ideal seria eu ter meu arquivo externo lá, né? No caso onde eu vou precisar replicar, reusar aquele código, sem precisar copiar e colar, ou, né, ter na minha página interna, né, o que obviamente vai aumentar um pouquinho o tamanho dela, vai deixar um pouquinho mais bagunçado, ou ter diretamente, né, nos meus elementos, o que normalmente não é uma boa prática, né? Fica fácil de quando você encontra o elemento, ver que está ali já o código, mas o código acaba ficando poluído, né? Então, o recomendado é, sempre que possível, né, deixar ele externo, né? Ou dá para combinar várias formas, assim como no CSS também dá. Qual que são as saídas, então? Quando eu executo um código JavaScript, o que pode acontecer? Nós já vimos alguns exemplos, que era, por exemplo, quando o conteúdo, quando o estilo, ou quando a estrutura do HTML é alterada, né? E alguns outros exemplos, então, são esses que eu vou mostrar para vocês. Uma das coisas que o JavaScript pode fazer, através do comando document.write, é escrever, né, um código HTML. Então, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo para ele escrever, né, 5 mais 6. Então, ele vai executar essa soma, né, o 5 mais 6, né, é uma função simples, mas poderia ter todo um cálculo complexo, como, por exemplo, plotar um gráfico, enfim, qualquer tipo de cômputo, né, que uma linguagem de programação como o JavaScript consegue fazer. E a partir desse resultado, ele vai dar um write, né, então ele vai escrever. Esse write aqui, nesse caso aqui, vai ser só a soma de 5 mais 6, mas ela poderia, por exemplo, ser uma imagem, né? Eu poderia calcular a dimensão de uma imagem, e aí no write eu poderia ter todo um elemento HTML, sabe? Eu não preciso só ter um texto simples ali, eu posso ter qualquer coisa dentro do meu write. Então, uma dica, né, uma coisa legal de se fazer é imprimir, né, um elemento HTML. Se eu quero, por exemplo, fazer uma tabela dinamicamente, não sei quantas linhas ela vai ter, né? Eu posso computar essa tabela através do meu JavaScript e dando um write para cada linha, por exemplo. Eu posso criar um laço for aqui, né, um laço de repetição. Não sei se vocês já estão mais acostumados, né, nas disciplinas de linguagem de programação com esse tipo de conceito, mas qualquer tipo de estrutura, né, que o JavaScript me permita fazer, né, que uma linguagem de programação como ele me permite, eu consigo adicionar aqui, né, para computar alguma coisa e através do resultado, né, eu escrever alguma coisa na tela. A mesma coisa eu consigo fazer, né, se eu quiser não só escrever algo na tela, mas adicionar, né, aquela saída para um elemento. Então, lembra do nosso P, nosso parágrafo chamado demo que nós tínhamos antes? Nesse caso aqui, eu estou dando um inner HTML, né, que é basicamente dizer que eu quero, né, popular, eu quero dizer que dentro, né, inner desse HTML, né, desse elemento HTML, que seria o elemento demo, eu vou ter aquele código. Então, o inner seria dentro. Dentro desse elemento HTML chamado demo, né, de identificação demo, ele vai ter o resultado da soma 5 mais 6. Outro tipo de saída, né, do JavaScript, outra coisa que eu consigo fazer com o JavaScript é exibir alertas. Né? Então, aquele exemplo do Moodle que vocês têm lá, eu basicamente estou dando esse comando alert aqui, né? Para mostrar um alerta, né? Aquela caixinha de diálogo que aparece quando você clica em alguma coisa, quando você abre algum site, é basicamente isso daqui. Então, esse elemento aqui, né, ele executaria essa soma, né, 5 mais 6, e apareceria uma janelinha mostrando 11 para vocês. Né? Assim como o processamento pode ser diversos nos outros exemplos, aqui também eu poderia fazer toda uma checagem, né, ver que dia é hoje, ver quantos graus está, né, se eu consultar algum elemento externo, por exemplo, alguma URL externa, e a partir dessa saída eu consigo mostrar uma mensagem personalizada, consigo mostrar o nome do usuário, olá Silvio, por exemplo, enfim. Eu consigo, né, exibir esse alerta com qualquer conteúdo personalizado dentro.
E por fim, também temos uma outra forma de saída do JavaScript, que ele é bastante útil, principalmente para debugar, né? Ou seja, para fazer testes do meu código e conseguir imprimir alguns valores de variáveis, por exemplo, para verificar se aquela variável está com o valor correto em determinado momento, é imprimir, né, informações no console. Então, nesse exemplo aqui é um exemplo bastante simples, né? A gente já sabe que vai funcionar, a gente sabe que 5 mais 6 vai ser 11. Então, se eu executar isso daqui, vai ser impresso no console do navegador 11, né? Para quem não sabe o que é console do navegador, né? Quando você aperta F12, tem lá abre aquela parte de códigos, né? Você consegue ver estilos e tal, no lado direito do browser. Tem uma das abinhas que é console, né? Que se você clicar lá, você consegue ver esse tipo de informação. Então, é algo que não fica visível para o usuário final, né? O usuário comum, aquele que está só navegando no site, mas ele fica para um usuário que tem um mínimo conhecimento, né, de desenvolvimento para verificar, né, a saída nesse console. Então, é principalmente utilizado isso aqui para fins de debug, né? Para fins de eu abrir, por exemplo, um determinado site, ou meu próprio site, e ver o que está acontecendo conforme ele vai executando algumas funções. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, se eu estou fazendo... Tem um site, né, que faz pagamento. Eu posso começar a imprimir ali, né, que ele está em processamento, que ele foi aceito, que ele foi recusado, né? Então, todo esse tipo de mensagem de acompanhamento, de debug, que a gente faz para verificar o que está acontecendo no meu código, sem necessariamente que o usuário, né, ele saiba quando ele não quer saber, né, porque se ele apertar F12 ele vai saber. Então, sem poluir, digamos assim, o conteúdo principal do site, eu vou usar o console.log. É basicamente isso por hoje, então, né? Mais uma vez eu falo para vocês, né, sobre aquele site, o W3 Schools, ele é muito bom. Alguns dos exemplos que eu mostrei para vocês estão aqui, né? Então, se vocês vêm aqui em JS Tutorial, né, e notem que aqui na URL, né, ele está em JS em vez de CSS, como é no slide de vocês, eu vou atualizar lá. Ou se vocês entrarem no site, né, vocês podem clicar aqui em cima em JavaScript. Então, ele tem todo aqui um tutorial, uma sequência de coisas que vocês podem aprender aqui na esquerda. Que se vocês aprenderem isso aqui, vocês já não precisariam nem né, das minhas aulas, porque basicamente aqui tem um bom resumão, uma introdução, desde conteúdo básico até avançado para JavaScript. Então, se apertar, assim, ou se vocês mesmo quiserem ir além um pouquinho da aula, vocês podem dominar, assim, e estudar bastante esse conteúdo aqui. Tem muita coisa aqui, né? Bastante conteúdo mesmo. Aqui tem os exemplos da syntax, então, agora estamos finalizando já a aula, mas vamos mostrar alguns exemplos que tem aqui no site aqui no W3 Cursos para vocês. Né? Um pouquinho a fonte. Bom, só para mostrar, né, sobre o console que eu estava falando para vocês agora há pouco, se alguém ainda não conhece. Se der um F12, né, eu vou ter aqui o meu console, né, que basicamente nesse terminalzinho aqui da direita, eventuais coisas que eu vou imprimir, ele vai mostrar. Inclusive, aqui ele mostrou um montão de erro, né, que site, ele tem algumas falhas, por exemplo, para localizar alguns recursos, falhas de APIs, então, todo tipo de debug, né, de erros ou de mensagens de alerta, por exemplo, ele vai imprimir aqui nesse console. Similarmente, se eu der um console.log, ele vai exibir também aqui a mensagenzinha que eu mandei ele imprimir. Voltando, né, para esse site, né, o W3 Schools, nós podemos ver, por exemplo, aqui os statements, né, os códigos, os comandos que existem no JavaScript, por aqui, ele tem bastante exemplo. Como eu falei para vocês no início da aula, o meu computador que eu estou usando, ele está um pouquinho lento, né, então, se ficar lento demais, eu vou pular essa parte, né, vamos ver se ele vai conseguir mostrar. Página sem resposta, está um pouco travado. Está inviável de mostrar agora nesse computador. O slide ele mostrou direitinho, mas a execução de código já está demais para ele. Acho que na próxima aula eu já vou estar com o notebook de volta, dá para normalizar. Mas eu vou deixar esse código para vocês, na verdade já está no slide, só vou corrigir lá, né, de vez de barra CSS vai ficar barra JavaScript, e vocês podem explorar, né, brincar à vontade nesse site. Eu sei que vocês têm outras disciplinas e que o tempo é muitas vezes corrido, mas sempre que vocês quiserem dar uma estudadinha, principalmente para quem tem interesse, né, de trabalhar depois com web, recomendo muito explorar bastante aquele site. Lá tem exercícios, tem tutoriais, tem muita coisa legal lá. Por hoje é isso, então. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. E não tendo dúvida, vocês estão liberados. Daqui a pouquinho eu vou já lançar no Moodle, né? Até hoje de noite vai estar lá já as disciplinas, né? As atividades para contar a presença de hoje. Se tiverem alguma consideração, tanto sobre a aula de hoje ou sobre os trabalhos,